Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Um baiano muito valente morava com os pais e irmãos numa região chamada de Souza, no norte do Paraná. Ele era muito conhecido e admirado por sua fama de corajoso, e por todo lugar aonde passava, sempre encontrava alguém que o conhecia. A família nortista foi muito bem recebida pelos paranaenses, e em pouco tempo conseguiram uma ótima instalação numa fazenda, e trabalho também não lhes faltava. Aquela era uma família do bem, e respeitavam a todos com a mesma intensidade com a que eram admirados. E a valentia daquele baiano era referente a enfrentar coisas sobrenaturais. E naquela região, alguém sempre falava de histórias que eram narradas por alguma pessoa que dizia ter encontrado uma assombração. Quando o baiano ouvia sobre aqueles assuntos que assustavam muitos moradores, ele ria e falava que nada o deixava com medo, e podia ser durante o dia ou a noite. Se alguma coisa do outro mundo surgisse diante dele, ele enfrentaria e faria o fantasma voltar para o lugar de onde saiu. Alguns amigos, quando ouviam aquela resposta, sempre aconselhavam o rapaz a não ficar duvidando, porque se ele continuasse zombando das coisas desconhecidas, num dia qualquer, ele acabaria encontrando algo ruim que o faria arrepender-se de suas palavras. O rapaz escutava com atenção os tais conselhos, mas balançava a cabeça negativamente e, enquanto sorria, afastava-se das pessoas. Com os conhecidos mais próximos da família, com quem havia um grau maior de intimidade, o baiano brincava dizendo que eles eram um bando de medrosos e que fantasmas não existem, e insistia que todos deveriam abandonar aquela desgraça de crença em tais aberrações. Mas sempre acabava ouvindo alguém dizendo que o dia dele chegaria. A mãe do rapaz, que não acreditava em assombrações, sempre dizia para ele tomar cuidado, e pelo fato dele não acreditar, não deveria ficar duvidando da existência das tais entidades malignas, as quais os moradores daquele lugar insistiam dizer que tinham visto. Ele respondia para a mãe ficar despreocupada, porque ele não tinha medo nem do capeta, e não seria uma desgraça de fantasminha que iria deixá-lo com medo. Aquele baiano com fama de valente gostava de sair montado em seu cavalo no final do dia e ficava até tarde na cidade em companhia de alguns amigos. Depois, voltava sozinho para a fazenda onde morava com a família. E sempre surgia um engraçadinho fazendo piadas para tentar assustá-lo. E dizia que não demoraria muito tempo para alguma assombração aparecer diante dele na estradinha de terra e iria derrubá-lo do cavalo. Mas, em resposta, o rapaz falava que se o Satanás o derrubasse do cavalo, ele montaria na costa do coisa ruim, daria uma surra de reio no danado e ainda o faria levá-lo até a porta da casa dele. E referia-se aos amigos dele, mesmo que em tom de brincadeiras, mas chamava-os de bando de frouxos. E contava vantagens citando o tempo de criança em que ele não tinha o medo que aqueles homens barbados estavam sentindo. E contestava dizendo que medo era coisa de mulherzinha criada na barra da saia da mãe. Sejam homens, falava ele. Claro, muitos dos que conheciam aquele baiano faziam provocações somente para deixá-lo nervoso e se divertiam ao vê-los revidar. Aquelas reuniões sempre aconteciam ao redor de uma mesa de bar, no vilarejo mais próximo da fazenda, onde o rapaz vivia. Mas, mesmo sendo o lugar mais perto, a distância era longa. E, mesmo montado num cavalo, o passeio durava mais ou menos 1 hora para chegar até o local. Aconteceu uma vez que os amigos do baiano quiseram dar um susto nele,
E enquanto o rapaz ficava conversando no bar, 4 rapazes saíram escondidos e foram até um local bem afastado da vila. E numa curva da estrada, eles entraram no mato e ficaram aguardando o amigo passar naquele lugar. Mas, diferentemente das outras noites, o baiano demorou bastante para ir embora. Tanto que os 4 amigos já estavam pensando em desistir da ideia de tentarem espantar o solitário rapaz que se dizia muito corajoso. No instante que eles já estavam se preparando para saírem do mato, ao levantarem de onde estavam sentados, ouviram barulho de patas de cavalo que estava chegando. A noite estava bem escura e eles não conseguiram ver se era um amigo deles que estava montado no cavalo. E falando baixinho entre eles, diziam que não podia ser outra pessoa, pois só o baiano passava sozinho tarde da noite por aquela estrada. Os rapazes esperaram mais alguns minutos, até que o cavaleiro se aproximasse de onde estavam escondidos. E então saíram correndo e gritando com a camisa sobre a cabeça para tentar fazer o cavalo sair em disparada e derrubar o baiano. Mas, infelizmente para eles, o cavaleiro não era o amigo que estavam esperando. No momento que eles acabaram de sair do mato, perceberam o tamanho da besteira que haviam acabado de fazer. Ao ficarem de frente com o animal, viram que os olhos dele brilhavam iguais brasas de fogo, e saía fumaça das narinas e também da boca do cavalo. Logo aquele cavaleiro sombrio, que usava uma capa bem igual um vestido, abriu os braços e gritou as seguintes palavras: "Ah, desgraça! O que vocês estão fazendo diante de mim?" Aqueles 4 amigos quiseram sair correndo, mas era tarde demais. O cavalo empinou e saltou sobre eles, enquanto o sinistro cavaleiro continuava gritando: "Sai da frente, desgraça!" Enquanto o cavalo pulava e dava coices tentando acertar os rapazes, aquele ser que o montava empunhou um reio e acertava com força os 4 amigos, que, cheios de pavor, não sabiam para onde correr. Depois de alguns minutos sendo empurrados pelo cavalo e levando uma surra de reio, os 4 rapazes pularam numa grota na beira da estrada e, entre urtigas e espinhos, desceram rolando até o fundo, por onde fugiram correndo para escapar das agressões. Quando eles estavam se aproximando do vilarejo e, cansados de tanto correrem, diminuíram a velocidade e, enquanto olhavam para trás, assustados, para certificarem-se de que não estavam sendo seguidos, perguntavam se não era o baiano que estava montado naquele cavalo. Eles estavam apavorados, porque diziam que aquele animal soltava fogo pela boca, nariz e pelos olhos. Enquanto ainda caminhavam com passos largos, avistaram de longe alguns homens reunidos diante do bar que já estava fechado, e, ao aproximarem-se do grupo de pessoas, viram que havia um cavalo parado perto deles. E logo descobriram que o animal era do baiano, que ainda se encontrava na vila. Ao se reunirem com os outros, aqueles 4 rapazes foram logo narrando o acontecimento, mas não falaram sobre a intenção deles em assustarem o cavaleiro que seguia sozinho por aquela rua escura. E menos ainda, tocaram no assunto que eles estavam escondidos e esperavam um amigo baiano que passaria por aquela estrada de terra, e na escuridão queriam causar uma situação de pânico para deixá-lo apavorado. Depois de ouvir aquela conversa, o solitário rapaz pegou seu cavalo e seguiu o caminho de volta para a casa dele. Ao entrar na casa, após retornar do vilarejo, a mãe do rapaz esperava por ele. E quando o viu, foi logo perguntando se alguma coisa ruim tinha acontecido com ele, e se aquele era o motivo que o fez demorar para retornar. Então o rapaz respondeu que estava tudo bem, exceto pela desgraça de uma história mentirosa que ouviu os amigos falando para fazê-lo ficar com medo. A mãe dele quis saber qual foi a história que os rapazes contaram. E depois de ficar conhecendo os detalhes do acontecimento, ela permaneceu em silêncio durante alguns minutos, e em seu rosto demonstrava uma certa preocupação.
Quando voltou a falar, ela pediu novamente para o filho tomar cuidado nos caminhos aonde ele andava, principalmente durante a noite, que é favorável para os espíritos malignos aparecerem. E dizia também que acreditava na história que foi exposta pelos amigos do filho dela, e que provavelmente a criatura que montava um cavalo com olhos de brasa esperava por ele. Mas os outros rapazes tiveram o azar de cruzarem antes dele o caminho daquele ser maligno. Depois de ouvir as palavras ditas pela mãe, o rapaz respondeu que tudo aquilo não passava de ideias negativas que eram frutos de pensamentos criativos motivados pelo medo daquelas pessoas que moravam ali na Sousa, região que futuramente se tornaria o município de Conselheiro Mairinque. E o rapaz, meio embriagado, ainda pedia para a mãe dele parar de falar sobre aquela desgraça de assombração. A mãe dele ainda afirmava que por causa daquela palavra maldita que ele vivia repetindo, é que ele não demoraria para encontrar alguma coisa desagradável em seu caminho. Logo, o rapaz, que duvidava de tudo, começou a namorar uma moça de uma família que gostava muito dele. E quase todas as noites ele ia até a casa dela e ficava até tarde ao lado da namorada e daquela família da qual se tornaram bons amigos. Num final de semana, no início da noite, aquele rapaz estava pronto para ir até a casa da namorada e ele foi buscar o cavalo, que saiu correndo pela invernada e não deixou ser pego. O baiano, irritado, falava bem alto, dizendo que aquela desgraça de cavalo não iria atrasar seu passeio, porque ele iria a pé, e que nenhuma outra desgraça iria impedi-lo de sair. A mãe, quando ouviu o filho amaldiçoando o animal, pediu para ele parar de falar aquela palavra de mau agouro. Mas o baiano não dava ouvidos a ela e prosseguia dizendo que, se fosse preciso, ele montaria até no capeta. E depois saiu andando rápido e nem despediu-se da mãe. Naquela vez ele ficou muito tempo na casa da namorada e, quando se deu conta do horário, decidiu sair e voltar para a casa dele. O pai e a mãe da moça insistiram com o genro que ficasse até o dia amanhecer, mas ele recusou o convite e foi embora. No caminho, quando já estava distante da casa, começou a ouvir gritos de corujas que sobrevoavam a região onde ele estava. O arrependimento de não ter ficado naquela casa começou a invadir o seu interior. Caminhando bem rápido, ele seguia o caminho sem olhar para trás. De repente, uma coruja voando baixo deu um grito estridente no ouvido daquele jovem solitário e quase o fez sujar as calças de tanto medo que sentiu. Depois, ele ouviu passos de cavalo que o seguia. E, ao olhar para verificar, viu um vulto de uma mulher que levantou os braços e gritou: "Ei, desgraça!" Em seguida, o baiano corajoso saiu correndo com tanta força que o coração dele quase saiu pela boca. Ao chegar diante da casa, ele gritou chamando a mãe, que rapidamente saiu para encontrá-lo. Cheguei dentro de casa e meu pai deu um grito que na hora que eu entrei de uma vez, o pai estava sentado assim na cozinha. O pai gritou: "O que você está vendo?" E eu entrei de uma vez. Entrei por dentro, eu gostava muito de xingar, qualquer coisa era desgraça. Aí o pai dizia: "Um dia você vai ver a desgraça ainda, você parar de xingar." Aí eu fui lá pra casa da namorada, beirando o Rio da Cinza. E vamos embora. Eu fiquei lá até umas horas. Mas quando foi na hora de... Eu sou assim, se eu estiver na sua casa, se eu falar vou embora, eu vou embora. Pode parecer o que tiver na minha frente, eu não tenho pai que eu vou embora, mas eu me deu aquela vontade. E o velho, toda hora, se eu ouvir de dia e a dona Maria, Jorge, eu disse: "Não vai, tá tarde, no sítio, né? Dorme aí, amanhã você vai." Eu disse: "Ah, não, vai embora." E vai embora. Mas, rapaz, teve uma hora que vi assim aquele desanimei assim, no jeito. Mas eu já tinha falado para ele que eu vinha embora, né? Aí despedi e vim embora. O menino tinha um ano merecido, passava nas carroças, estradinha de terra, de pedras, pedregulhos, negócio, passava uma linha. Uma distância da minha casa como daqui no Badacilha.
Mas deu aquele grito no meu ouvido. Ah, desgraça! Ei, rapaz do céu! Aí só me caguei na roupa aquela hora que... Ele foi da desgraça então. Aí e veio atrás daquele negócio gritando, aí pronto, bicho. Eu tinha que passar no pé de uma moita de bambuzá, passei, eu nem vi o pé de bambu. Cheguei lá dentro de casa, assim. Aí quando o carro passou ali, te falei. Falou, não vai sozinho. Uma hora ela ia aparecer pra você chama ela muito. Eu tinha um negócio, veio. Minha mãe dizia assim, Jandir, não vai em tal lugar, filho, tá tarde. Ah, que nada, eu vou nem que seja montado na desgraça, hoje eu vou. Ou montado no capeta. Então eu tinha negócio, hoje nem que seja montado no diabo, eu vou, eu montado no carro, era assim. Não tinha medo, não. Aí comecei a ver essas desgraças. Caramba! Eu já escutei história que falar de mais desgraça aparece mesmo. Parece.